Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Nos últimos anos, a sociedade acompanha uma onda de fake news que atinge vários setores. Seja por ignorância ou maldade, criar e propagar notícias mentirosas, além de crime, pode deixar um rastro de vários prejuízos. E nesse mar de mentiras, o jornalismo vem sendo atacado, entre outros motivos, por ter a obrigação de mostrar a verdade. Mas como surgiu a fake news? Como identificar se uma notícia é ou não mentirosa? Bem, sobre esse assunto a gente conversa agora com o cineasta e escritor Paulo Nascimento, autor do livro O Pai das Fake News. Que honra te receber aqui, muito obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui em Brasília. Bacana. Fazendo esse lançamento nacional do livro aí, que está dando o que falar. Espero que dê muito o que falar. Muito legal. Queria um pouco falar de você, é cineasta também, não é isso? Sim. Cineasta e escritor. Na verdade eu fui sempre cineasta. Escritor, eu estou começando no segundo livro. Eu fiz o caminho inverso, né? Porque muita gente começa com um livro, depois faz um roteiro, depois eu não. Trabalhei a vida inteira com roteiros e dirigindo, né? E produzindo também. Mas o livro eu estou curtindo muito, assim, é muito diferente a liberdade que se tem na hora da criação num livro perto de um filme. O filme você tem orçamento, tem que... tudo envolvido é muito grande. E isso aqui é muito solitário, esse processo de escrita, né? Exatamente. Também, né? Você pode... A estratégia também de poder usar a cabeça do personagem, do que está dentro da cabeça, num filme não existe, né? Então, realmente fica uma forma... Eu digo que a forma mais raiz, assim, de criar, para mim, está sendo escrever um livro. Então, essa semana você veio aqui para Brasília para lançar esse livro aqui. E eu queria que você falasse como é que surgiu essa ideia de montar, de criar, né? De fazer esse livro. Bom, a fake news, ela é a praga dos nossos tempos modernos. Tipo, ela existe há muito tempo, né? Mas ela nunca foi tão utilizada e tão aplicada para o mal como ela vem sendo nos últimos anos, né? Tipo, isso no mundo, não estou me referindo ao Brasil só. E a questão das campanhas eleitorais, que é a história do livro, ela é onde mais a fake news causou estrago, né? Porque ela é usada, ela bem usada com inteligência pela pessoa responsável pela utilização dela, pode causar um estrago muito grande, tipo no sentido de acabar com a verdade. E aí entra a questão da imprensa, né? É muito complexo isso até psicologicamente. O que faz uma pessoa acreditar? Um WhatsApp que a pessoa recebe ali, que está na cara que não é verdade, e por que ela não checa isso duas vezes que seja, entende? Sim. Vai lá no site da Band, vê se aquilo, depois olha num jornal. Então, ela é uma coisa que virou um vício terrível, eu vejo, porque as pessoas realmente vão ficando num ponto que elas vivem uma vida paralela, né? Tudo está impregnado com fake news hoje em dia. Desde uma coisa mais grave, como, por exemplo, eu acho que é uma campanha política com a utilização de fake news, até ingenuidades, tipo... Um amigo meu esses dias tirou uma foto entrando no avião com a classe executiva no fundo, ele indo para Portugal, e eu sabia que o cara estava lá na 26B no meio, apertadinho. Mas é aquilo, a pessoa vende uma imagem que ela gostaria de ser e não o que ela é, né? E aí a rede social é o grande ponto disso, né? Você vê no Instagram, as pessoas são o que elas gostariam de ser. Você tem toda a razão. Raramente elas são o que elas são. É a vida perfeita, né? O relacionamento perfeito, a relação com seu filho que está na adolescência também é perfeito. Tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Aí as pessoas sofrem, porque você vê se comparam uma mulher que tem um filho, 2 meses depois, ela olha no Instagram uma celebridade que teve um filho e 5 dias depois estava igual. Entende? Aí ela diz, pô, mas por que eu não estou igual? Vai criando uma insatisfação generalizada nessa mentira. Né? A fake news, ela cria uma realidade paralela que assusta, porque ela é tão falsa que cria uma necessidade das pessoas. Como eu gostaria de fazer isso, de ser isso. E a pessoa
Ninguém chega a isso, Não né? chega. Na vida real, né? Porque não é real, né? Exato. Exatamente isso, não é real. Agora, uma coisa que é muito interessante, eu acho que tem muito a ver também com o que eu quero acreditar. Exato. Né? Porque você está falando assim, tem coisas que você lê, tudo bem que a gente é da comunicação e a gente tem um olhar mais apurado e tal. Mas tem coisa que você bate o olho e fala, cara, isso é mentira. Só que se aquela mentira me interessar, tá valendo, não tem isso também? Exatamente. O princípio da fake news é quando a pessoa... Por que ela para de acompanhar o órgão profissional, o jornalismo profissional? Porque está dizendo algo que ele não gostaria de estar lendo ou ouvindo. Uhum. Ao invés dela questionar isso e ela tentar ouvir mais para formar sua opinião, ela passa a acreditar na notícia que diz o que ela gostaria de dizer. Então, se ela tem preconceitos, se ela é homofóbica, se ela é racista, e ela começa a receber notícias que sempre vem assim, a fake news ela sempre vem como segundo o instituto tal, não sei o quê. Tem fonte. Sempre tem uma fonte. A fonte é fundamental na fake news. Aí vai ver, essa fonte nunca existiu. Mas segundo o instituto tal, as pessoas, o racismo no Brasil não é bem assim. Aí o cara lê aquilo ali e diz, pô, eu sempre achei isso. Que não existe, e aí que é mimimi. E ele esquece de ver que a realidade é o oposto disso, né? Sim, então, é isso. O meu personagem do livro, ele diz que ele não é culpado da fake news. Culpado é quem clica, né? Quem clica e passa adiante. Ele diz... Ele se isenta. Ele diz, eu produzo a droga, eu não consumo droga. Então ele cria o tempo inteiro uma justificativa para fazer o que ele faz. Eu conheço muita gente que faz coisas erradas e que acha pessoas inteligentes que sempre tem uma justificativa para aquela coisa errada que estão fazendo. Ou responsabiliza outra pessoa. Mas estão fazendo, né? Estão fazendo uma coisa errada. Sim. Então, a gente pode dizer que, assim, você falou que essa questão das fake news é muito antiga, né? Mas que agora a gente tem, talvez, a gente está se aprofundando mais nisso, falando mais nisso, tem o seu livro, enfim, várias matérias sobre isso. A gente pode dizer que assim, aonde nos alcança o entendimento o mais forte da fake news foi na época do nazismo? A primeira aplicação assim, que eu consegui chegar lendo, porque eu sempre falo que a pesquisa que eu fiz não é uma pesquisa, eu não sou jornalista nem pesquisador, eu fico o tempo inteiro dizendo, esse livro é uma ficção, já tô me defendendo antecipadamente, né? Mas a utilização em escala no sentido político foi do Goebbels na Alemanha nazista, que começou a lançar as notícias, fatos que eram cada vez mais absurdos, vendidos como verdade, e pior, 70%, 80% da população alemã comprou essa ideia, acreditou nisso. Então, quando a gente fala, por exemplo, no Brasil, que a gente tem 20%, esses números nunca são exatos, mas 20%, 25% da população que não adianta debater, que ela vai ter ela é negacionista, ela é contra a ciência, ela é contra a cultura, a gente está falando de 20%, 25%, que já é um número absurdo. Muito grande. Agora, você imagina no nazismo que chegou ao ponto de ser quase 80% da população acreditando na técnica. E o Goebbels, segundo eu li assim, de pessoas, estudiosos das pós-verdades, que eles chamam para não dizer fake news, ele foi o gênio de todos os tempos. Assim, o cara que sabia aplicar isso, tinha o talento, um cara que era um criminoso de guerra absurdo, né? Mas tinha essa aptidão para isso. E aí depois ela veio sempre sendo lançada, aí você vê assim, tipo, a própria indústria dos cigarros ou fake news. É um negócio que está no livro. A indústria do cigarro começou, quando começou as campanhas ali no final dos anos 70, do que cigarro causa câncer, eles começaram a lançar fake news. Um dos princípios da fake news é lançar dúvidas sobre a ciência. Aí quem comprova que a Terra é redonda. Que a Terra é redonda. Quem comprova que o cigarro realmente dá câncer? Porque o Instituto tal disse que não é bem assim, que pode ser. E aí o que acontece? O fumante desesperado por uma justificativa, ele pega aquela fake news, manda para mais 10 vizinhos e amigos fumantes e acende o cigarro.
Então, veja que é uma coisa, ela vai tomando conta e criando um mundo paralelo. É assustador. Eu chegou num ponto que eu estava escrevendo, porque eu fui num livro muito light, eu comecei muito light, assim, não, vou fazer uma ficção no personagem que vem dos Estados Unidos para um país imaginário, chamado Veracruz, ao sul do Equador, que fala uma língua que não se usa muito no mundo, para fazer uma campanha política em 2018. Foi assim que eu comecei. Tá. E aí comecei, e quanto mais eu ficcionava, mais real ficava. E eu fui ficando quase que assustado assim, com aquilo de, meu Deus, onde é que eu estou me metendo, né? E quando eu, por exemplo, assim, teve um livro assim que me impactou muito, entre muitos, assim, tipo, teve da questão da Cambridge Analytica lá, que foi um escândalo que eles fizeram no Brexit. Mas assim, um livro que não é nem especificamente da fake news, é o Como as Democracias Morrem. Sim. Que foi um livro que me impactou muito, assim, eu digo, cara, a gente não se dá por conta. A vida da gente é tão... Ela exige tanto no dia a dia, na sobrevivência, no que a gente não se dá por conta do que está acontecendo. Vai no automático e não... Eu digo, se a pessoa terminar de ler esse livro, porque o princípio do livro é duvide, inclusive, desse livro. Perfeito. Então, assim, mas se a pessoa, ao final, tiver... parar e pensar um pouquinho, cara, como eu já fui assediado por fake news e não me dei por conta? Por que eu não checo em 2 fontes? Se você fizer em 2 fontes, já derruba fake news. Sim, e olha só, várias empresas, inclusive a Band, se uniram e montaram uma espécie de pool, e aí é só você colocar a notícia no Google, que imediatamente acontece. É fake news. Já aparece. Exatamente. Dá para você checar. Entendeu? Porque tem um site exatamente que tem um monte de fake news e é alimentado o tempo todo, né? Porque as fake news não param. Então, assim, é muito sério isso que a gente está falando, né? Porque são coisas, assim, como você falou, pô, a gente tem o exemplo, o pior de todos, né? Que foi o que aconteceu com o nazismo, quer dizer, pelo menos 6 milhões de judeus exterminados, né? E aquilo acontecia a todo momento e as pessoas também se deixaram levar. Né? Talvez. Não, esse fato que você está citando, por exemplo, é negado por autores que lançam livros e vendem livros que não aconteceu isso tudo. Meu Deus. Então, você vê que a loucura, cara, vira uma doença. Porque é tão simples isso que você falou. Por que não checar? Por que não fazer uma comparação mínima? Tipo assim, eu recebi a notícia que... Porque a fake news, ela vem, às vezes, reenvelopada. Ela é uma notícia de 10 anos que você reconta ela de não sei do quê. Mas, às vezes, ela é muito grotesca. E, mesmo assim, ela vem... as pessoas se negam a dar mais um clique e procurar no Google, seja onde for, entende? Ou entra num site de notícias, todo mundo acompanha, cara, no mínimo, que deveria, né? Sim. Então, é isso, pô. O jornalista profissional, ele tem um... A gente rala para dar notícia verdadeira. Você tem que ir na fonte, às vezes você vai em 1, 2, 3, 4 fontes para você confirmar. Na dúvida, a gente não dá. Eu imagino para um jornalista o que deve ser para vocês, assim, receber uma notícia bombástica e a gente ainda ter que checar aquilo, porque senão mas é o certo, né? Claro. Agora, a fake news, além de não receber a notícia, o cara cria e passa adiante, né? Muita loucura. E aí alguém repassa. E esse alguém é muito alguém, não é pouco alguém. Né? E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com o cineasta e escritor do livro Pai das Fake News, Paulo Nascimento. Paulo, eu acho que assim, é extremamente importante esse seu livro, porque tudo que vem a falar e esclarecer sobre esse tema é fundamental, né? A gente está falando aqui do que aconteceu na Alemanha, enfim, que os próprios... Isso eu acho muito interessante também, assim, eles não deixam morrer a história, né? Eu tive lá também e, assim, apesar de ser extremamente vergonhoso para alguns deles, né? Eles mantêm museus e tudo, porque é isso, né? Você não pode... Se a gente não souber o nosso passado, se a gente não souber a nossa história, fica mais fácil, inclusive, de você inventar fake news, né? Como, por exemplo, não teve golpe militar no Brasil, né? A manipulação vem da ignorância, né? Da ignorância. No sentido de ignorar os fatos. Não, né? Quanto Exato. mais você conseguir, mais fácil de confundir. Né? A fake news, ela surge de uma confusão que você cria. Quando você lança a dúvida,
tal coisa, sei lá, a escravidão. Não houve como no Brasil. Não era assim. E aí você começa a lançar sobre aquilo ali, dali a pouco já tem gente dizendo que não era bem assim. E aí quando você vê, aí você vem com a tua verdade, a verdade da fake news. E aí tudo fica mais fácil de manipular. É uma técnica assustadora. Não, então, é isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, você se aprofundou para escrever seu livro, estou louca para ler o livro logo. Então, assim, às vezes a gente pensa, como eu coloquei aqui no começo, às vezes tem um pouco de ingenuidade, enfim, né? Que sobretudo de pessoas mais idosas que ficam propagando, mas isso não tira a responsabilidade, né, de quem propaga o que não sabe, não tem certeza que é verdade. Uhum. Mas, assim, é uma coisa muito bem pensada e muito bem calculada, né? Sim, porque por trás da pessoa idosa, por exemplo, que recebeu e repassou, tem alguém muito bem preparado que criou aquilo, principalmente numa campanha política, que é o caso do meu personagem. O personagem, ele é um mago, o Benny, que é o nosso protagonista, ele é o mago das campanhas, da estratégia política. Ele fez a campanha do Trump, ele fez a campanha do Brexit lá, e aí ele foi contratado para esse país para fazer uma campanha política. Ele chega lá e começa a usar toda a técnica dele. Só que, claro, isso é ficcional, mas... É o que a gente vê que acontece. É o que a gente vê que acontece. A estratégia é essa. Exatamente. E assim, sobretudo no âmbito político, quando a gente está falando de fake news, né, de toda essa estratégia, você tem, como aconteceu com o nazismo, né, você tem que escolher certos inimigos, não é isso? A técnica é criar inimigos, é dividir, não são adversários, são inimigos. Sim. Então, se você não fizer algo para que ganhe o candidato A, o candidato B vai acabar com o futuro do teu país. É essa a estratégia. Não é um pensamento democrático. O pensamento democrático não pertence a esse universo. O universo é a destruição do inimigo, a divisão. Nunca se teve tanta gente, tantas famílias divididas. Os natais viraram uma dificuldade de todo mundo combinando. Fala em política aqui, né? Aqui cada um traz o peru, outro traz não sei o quê, mas ninguém fala em política. E o cara não pode nem dar uma indireta do peru lá, né? Eu já vi briga, viu? Não, é complicado. É e, assim, muito complicado. E aquilo que a gente está falando, assim, com todo o respeito com as pessoas que acreditam, mas é muito importante a gente entender um pouco da nossa história, né? Porque, por exemplo, o comunismo vai se instaurar no Brasil. Nunca se instaurou e não tem a mínima possibilidade do comunismo se instaurar no Brasil, né? Sim, esse é um belíssimo exemplo. A palavra comunismo nunca esteve tão forte no Brasil como nos últimos 4 anos. E a gente já viveu momentos em que haviam acusações e coisa que eram baseadas em alguns fatos reais. Por exemplo, quando o Jean Goulart foi à China e tudo, aí os caras disseram, viu, vai vir o comunismo. Agora, da onde que as criaturas tiram isso? E a mesma coisa nos Estados Unidos, o que aconteceu na campanha do Trump, teve o tal do Pizzagate, que é quando os caras lançaram que numa certa pizzaria lá nos Estados Unidos tinha no subsolo, aconteciam cenas de pedofilia que os democratas patrocinavam isso. Um cara atravessou os Estados Unidos com uma arma, entrou na pizzaria querendo matar todo mundo, até aí, graças a Deus, esse aí conseguiram convencer que não existia porão, que não tinha. O cara podia ter entrado e matado meio mundo, entende? Para depois. Então, é assim, a pessoa aquela coisa vai criando essa realidade paralela e aí não tem mais quem tire. É a terra plana, né? É a terra plana. O cara vê que tem a curva no mar mesmo, da praia, o cara vê, mas não... E assim, a gente está numa polarização tão grande que é possível que pessoas comecem a me odiar por eu estar falando isso, né? Que não tem a possibilidade de ter o comunismo no Brasil. Mas assim... Bota na minha conta, não tem problema. Eu já tô com um filme sobre isso também. Então, bota na minha conta. Mas eu acho que a gente tem que combater, né, Paulo? Por mais que a gente vai ser persona não grata em algum grupo, por mais que a gente vai ser odiada em algum grupo, mas assim, a verdade, ela tem que prevalecer, cara. Não tem como a gente ser simpático com todos. Então, a gente tem que ser simpático com a gente, ou seja, com a nós. A gente tem que estar
em defesa da verdade, nem que essa Sim. verdade seja, em momentos, a gente discorde. Um monte de coisa eu discordo, mas nem por isso eu vou pegar uma fake news para poder, que está falando aquilo que eu gostaria. Claro. Então, eu sou daqueles que assina 4 jornais. De manhã, tento ler, antes era impresso, depois eu resolvi, agora eu tenho só um impresso. Fiquei com 2, depois agora fiquei com um impresso. Mas eu fico... Às vezes eu acordo e já acordo de mau humor pelas notícias que eu leio ali na primeira hora do dia. Mas é a vida, o que eu vou fazer? Vou mudar a notícia? Vou pedir uma notícia falsa para virar só um perfil de rede social? Não, Exatamente. eu vou na real. E aí, isso faz parte do nosso amadurecimento e como pessoa. Sim. As coisas não são um mar de rosas, né? Mas a gente tem que, primeiro, saber dar oportunidade do outro também, pensar diferente. Claro. Né? Que quando eu falo disso aqui, eu estou me referindo a quem usa a fake news com propósito do mal, entende? Não é quer dizer, fake news para o bem não existe, mas não é a pessoa que pensa diferente de mim. Há um intuito por trás daquilo muito bem Essa coisa do comunismo é um exemplo. Como é que as pessoas falam tanto, da onde que surgiu? Gente. Aí eu pergunto, onde está o comunismo? Na China, que é o comunismo, que é o país mais capitalista hoje do mundo, entende? Então, é muito estranho, assim, como essas palavras ganham força. Sim, né? Ganham força, exatamente. Agora a gente faz mais um breve intervalo, rapidinho, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o cineasta e escritor do livro Pai das Fake News, Paulo Nascimento. Paulo, muito bom ter você aqui, viu? E falar de um assunto que é tão importante. E muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, do que leva uma fake news. Por exemplo, eu me recordo de um caso que aconteceu no interior de São Paulo, de uma mulher que foi confundida com eu acho que era uma pessoa que tinha matado crianças e tal, e ela foi linchada, morreu, né? Mataram ela por conta de uma fake news. Aí eu acho que é aquela mulher, e aí falou, eu acho, cara, não tem como a gente ficar no achismo. Não tem como a gente ficar no achismo, né? É aquilo que a gente está falando aqui, assim, são coisas que às vezes você brinca, mas a gente está falando de uma coisa muito séria. Como, por exemplo, eu vi que tem um capítulo seu aqui que fala do negacionismo, né? E ainda hoje o índice, coisa que nunca aconteceu no Brasil, o índice de vacinação com relação às crianças, adultos... ok, mas assim, criança, né? Porque é o pai que tem que levar. Sim. Então, doenças que estão voltando pela falta de vacinação, que tem como base um negacionismo que não tem base em absolutamente nada. É algo que a gente tinha no Brasil, que era um orgulho. Orgulho, né? Cara. O programa de vacinação. Mesmo na ditadura, os caras incentivaram, que depois de ter negado, quando teve um surto de meningite em 74, 75, mas fizeram uma das maiores campanhas de vacinação e dali a coisa veio, né? E aí esse negacionismo cria... O que causa? Quantas mortes? Sim. Eu tenho um amigo que inclusive é baseado na vida dele, que eu escrevi o meu filme que vai ser lançado esse ano ainda. Aproveita e já fala qual é o filme. Já falo que Ainda Somos os Mesmos, que é uma história que se passa na Embaixada da Argentina no Chile em 73, um grupo de brasileiros tentando sair vivo de lá logo após o golpe do Pinochet. E esse meu amigo era um dos personagens, ele que estava lá e ele que me contou a história. Nossa, que fantástico. Ele morreu, olha a história, um cara que escapou de tiroteio, escapou de tudo, foi torturado, foi por exílio, teve 12 anos no exílio, voltou, morreu 20 dias antes da primeira dose da vacina de Covid. Por quê? Porque alguém atrasou pelo negacionismo o início da vacinação. O cara, por 20 dias, poderia ter se salvado, enfim, a gente não sabe também pela ciência. É uma coisa muito triste, assim, o que todo mundo deve ter perdido amigos durante a Covid. E essa coisa das crianças também é muito assustadora. As crianças, a gente voltar no tempo, anos, assim, e aonde foi isso? Na fake news. Sim. Um passa para outro, que diz que causa isso, que causa aquilo. Sempre tem uma comprovação de um médico que nunca existe.
Né? Ou às vezes que existe, ou às vezes né? existe, que é pior ainda. O que é pior ainda. O que é pior ainda. E aí aquilo vai criando esse mundo paralelo e destruindo as coisas boas. A gente, com tanta coisa para construir, cara, ainda destrói o que era bom. É que pode, né? A gente chegou no patamar e aí está regredindo tanto, assim, por conta disso, né? Por conta disso. Paulo, quem quiser encontrar seu livro, como é que faz? Bom, eu tenho a sorte de ter uma editora, a Citadel, que distribui em todo o Brasil. Bacana. Então, são mais de 800 pontos de venda em todo o Brasil. Então, eu vi já em livraria de aeroporto, em livraria de tudo que é lugar. Legal. E ainda tem também nos sites de venda online, tipo Amazon, Mercado Livre e tudo, também já vi que está lá. Então, assim, é muito bom para um escritor saber que está disponível a sua obra, né? Sim. Porque no cinema, às vezes, a gente fica naquela coisa. O primeiro final de semana tem 200 salas, o segundo tem 30, porque não rendeu o que se esperava. Sim. O livro não, o livro tem essa coisa, verdade. essa pegada mais lenta para as pessoas poderem ir adquirindo. E é uma história que uma coisa importante que eu queria falar é que essa minha falta de compromisso com uma coisa mais científica e de pesquisa, ela tem uma grande vantagem, a meu ver, que é fazer um livro mais popular. Sim. Então, o que eu estou dizendo aí, primeiro, ele é... A pessoa vai decidir o que é verdade e o que é mentira, mas eu tenho certeza qual vai ser a decisão. E, principalmente, ele é um livro fácil de ler, é um livro entendível, né, por toda a população, por qualquer uma pessoa que pegar o livro para ler. Muito bom. E a gente está precisando de leitura, né? Exatamente. A gente está precisando de leitura, né? A gente está numa fase que tantas livrarias grandes fecharam. Nossa, e tudo, né? Que tristeza, Vamos recuperar. Parabéns pelo seu livro. Muito obrigada por você ter vindo aqui. E assim, é isso, né? As pessoas têm que ler e pesquisar mesmo. Acho que esse é o principal, porque assim, a fake news mata, né, Paulo? Mata. Você acabou de dar o exemplo de quantas vidas poderiam ter sido poupadas se as coisas tivessem acontecido diferente, né? Então, não tem nada de ingênuo, não tem nada tudo é malignamente pensado e depois, infelizmente, executado por pessoas desavisadas, alguns e muitos que são negacionistas convictos e que usam a fake news para tudo, né? E o que eu digo, vai lá, assiste o Jornal da Band, vai né, dá uma checadinha no que você recebeu. É isso mesmo. Se aquilo te motivou tanto a passar adiante, não custa, não paga essa coisa assim de estar passando... É um vírus, você está passando um vírus. Sim, né? E vírus que mata, né? Que destrói vidas e que mata. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação. As portas estão abertas quando você voltar para Brasília. Eu que agradeço. A gente falar sobre o seu filme, os próximos livros. Sempre tem um assunto novo. Tem filme, depois em janeiro já tem... E uma coisa importante, o livro vai ser lançado na Argentina e Portugal também, agora no final do ano. Então, que legal. Você já começou a filmagem, não? Desse não. O filme vai ser rodado a partir de maio do ano que vem. Exatamente um ano, daqui a um ano. Maio do ano que vem. Legal. Mas o livro vai ser lançado... O livro? O livro. Em Buenos Aires e Lisboa. Que legal. Que bacana. Já está acertado. Maravilha, sucesso. Tomara que seja sucesso. Eu que agradeço. Já é. Eu vou começar a ler hoje mesmo, viu? Muito obrigado, espero que goste, espero que o público também se identifique com muita coisa que acontece aí. Sim, é isso mesmo. É isso, o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.